Gostaria primeiro de agradecer o Zé Celso, o grande diretor, o mais ousado do Brasil, e tal, que teve um papel fundamental nessa retomada oswaldiana desencadeada nos anos 60. E também Beatriz Azevedo, uma artista que tem trabalhado em cima deste tema da antropofagia no seu trabalho atual. Quando recebi o convite, eu fiquei com uma hesitação. Primeiro porque eu estou vivendo um momento meio difícil, assim, muito deslocado, enquanto residente da cidade de New Orleans, que, como vocês devem saber, foi praticamente destruída pelo furacão Katrina no final de agosto e na primeira semana de setembro. E tivemos que sair da cidade. Ótimo. E estamos agora vivendo numa cidadezinha em Nova York, planejando a voltar para ajudar na reconstrução da cidade. Então, eu estava assim, tem sido assim, um momento difícil, mas eu acabei aceitando o convite e eu fico muito satisfeito, muito alegre em ter recebido, porque, para mim, pela primeira vez em 3 ou 4 meses, eu passei a sentir, assim, muito bem de novo, assim, voltou uma alegria, e eu acho que isso tem muito a ver de estar aqui com vocês. Também, obrigado. Também eu lembrei de um acontecimento, um happening de 10 anos atrás, quando eu andei por aqui em São Paulo fazendo a pesquisa para o meu livro A Brutalidade Jardim, Brutality Garden, como eles dizem. E naquela época estava passando em cartaz no Teatro Oficina Mistérios Gozosos, que foi para mim uma experiência muito marcante. E eu pedi permissão a Zé Celso para filmar a peça. E foi engraçado, porque quando cheguei com a minha máquina, eu senti muito seguro naquela posição do pesquisador, do observador, documentando a peça. E que também é uma peça que não deixa de ser interessante por ser também uma peça do Oswald de Andrade, que lembrava de alguma forma, né, o Rei da Vela de 67. Então foi muito interessante. Mas eu fui muito ingênuo pensar, né, que eu pudesse ficar nos bastidores, nas sombras, fazendo aquele documentário, né? Que eu podia ser aquele americano pesquisador, que eu vou ficar aqui simplesmente filmando, documentando para mostrar a meus alunos depois, ou o que for. E é claro, né, que também não existe bastidores no Teatro Oficina. É uma passarela, uma avenida. E isso é um ponto central, né, do procedimento teatral do grupo. E logo no meio do espetáculo, da peça, Marcelo Drummond pegou minha filmadora, me botou numa cadeira mais ou menos assim, uma cadeira que tem rodas, e passou uma cena assim de uma espécie de devoração do pesquisador americano, que foi muito engraçado. José Celso estava dizendo: senhora, o que você anda fazendo aqui no Brasil? Como são os brasileiros para você? E eu estava totalmente sem jeito, e eu falei algo ridículo como: Brasil é muito tropicalista. E confesso que
muito tempo foi difícil assistir esta gravação, porque eu simplesmente não sentia a altura do Happening como alguns outros que estavam visivelmente preparados para aqueles confrontos psicológicos e físicos do Teatro Oficina.